Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos. Que as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre todos. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Vamos dar início à nossa escola dominical, meus irmãos. E o estudo de hoje tem por tema aflição, angústia. Não temas, o Senhor é contigo. O texto básico está em João 16:33, que diz: Jesus nos disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que será que Jesus nos disse isso? Creio eu que por ter sido humano como nós e por ter sofrido as nossas dores, e foi assim que Isaías o nominou. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Isaías 53, verso 3. Em nossas aflições, são muitas as vezes que recorremos a Deus e não obtemos dele resposta. Isso também Jesus experimentou. Quando estava pregado na cruz, viu que aquele que várias vezes o havia chamado de filho amado e que nele sentia prazer, sentiu Jesus que por ele havia sido abandonado no pior momento de sua vida aqui na terra. Muitas vezes temos que sofrer, mas temos que ter bom ânimo. Quando Jesus estava sofrendo a dor do abandono e a dor física, teve bom ânimo, pois foi ali que venceu o mundo, foi ali que venceu por nós o pecado mortal. Foi assim que libertou a humanidade da ação maligna do diabo. A aflição e a angústia são sentimentos provenientes da ação do diabo. E se Jesus nos libertou dessa ação, então por que andamos angustiados? Vamos responder algumas perguntas. Deus entristece o nosso coração? O Senhor dá motivos para que haja em nós aflição? Deus nos deixa abandonados? O melhor lugar para encontrarmos as respostas está na Bíblia. Vamos à palavra e encontramos Jesus descendo de sua glória, vindo ao mundo e sendo desprezado pelo povo judeu. Isso ocorre até os dias de hoje. Vamos encontrá-lo suando sangue, pois sabia o que lhe aguardava. Estava travando uma batalha com Satanás. Mesmo sendo filho amado de Deus, não teria as dores amenizadas, nem a física, nem a moral e sequer a espiritual, pois não sentia junto dele a presença do Pai. Jesus não sofreu para que dissessem que ele era o melhor. Não estava fazendo parte de nenhuma competição com teste de resistência. Não foi nada disso. Ele sofreu as minhas e as suas aflições. Ele sofreu as nossas angústias e dores. Em Isaías 57, verso 15, encontramos uma palavra de alento que nos diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Foi o Senhor quem prometeu habitar com os abatidos, contritos de coração e abatidos de espírito. Se ele assim prometeu, então não pode estar distante dos aflitos. Se não nos dá respostas diretas, foi porque já antecipou a sua resposta em sua palavra, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos 23, verso 6. Não ouvimos porque a resposta veio antes de ser Deus consultado. Quando Jesus orou, o Senhor já havia lhe respondido que o ressuscitaria. Jesus estava só naquela cruz, sem consolo, mas tão logo ressuscitou,
Olhou e viu dois homens, vencidos pela decepção e pela tristeza de sua morte. Que importância haveria nessas duas criaturas, pobres, caminhando a pés no caminho de Emaús, cidade sem importância, mas Jesus deixou tudo e foi caminhar com eles. Passou a ser companheiro de caminhada e pôde ver como estavam tristes. Estavam decepcionados e angustiados, pois estavam certos de que aquele era o Messias e agora estava morto. Já não havia esperança. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Lucas 24, 21. Eles acreditavam, pois aguardaram até o terceiro dia, mas como muitos de nós se apressaram em descrer, tamanha era sua angústia que não se deram conta de que Jesus estava caminhando ao lado deles. Jesus, como companheiro de caminhada, pôde contemplar a tristeza daqueles que andam sem Cristo. Ele considerou a tristeza e a angústia daqueles pobres homens. Jesus se apresentou não com palavras, mas com amor. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Lucas 24, 30. Quantas vezes que Jesus está caminhando junto de nós, sentimos a sua presença, mas nossa angústia não nos deixa ver, sentir a sua presença. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. O coração arde, mas achamos que é por causa da tribulação e da angústia, e não pela presença de Jesus junto de nós. Somos incautos como aqueles dois a caminho de Emaús. O povo saído do Egito, era alimentado e vestido pelo Senhor. Isso se deu por 40 anos, mas mesmo assim andavam lamuriosos, tristes e angustiados. Isso porque eles não sentiam a presença de Deus. Assim é com muitos que estão se lamentando, esperando um milagre que já aconteceu, mas não se deram conta. Aguardam uma resposta que já veio, mas que não ouviram, pois ela foi dada através dos profetas e estão contidas na palavra do Senhor. E por andarem ansiosos, que agem como agiu o povo saído do Egito, dizendo que Deus entristece o nosso coração, falando em suas orações que o Senhor nos dá motivos para que haja em nós aflição e que Deus nos deixa abandonados, mas não foi isso que vimos na palavra. Temos que ter em nós o amor de Deus, assim como teve Jesus, e iremos sentir o Espírito Santo nos consolando. Jesus, antes de ascender aos céus, disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. E disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Este Espírito nos consola, porque ele, estando em nós, nos faz lembrar de tudo que Jesus falou em sua palavra. Ele nos consola, porque ele mesmo e o Pai e o Filho são as respostas de nossos questionamentos. Quando nos lembramos das respostas que já vieram e estão contidas na palavra de Deus, somos consolados. Ele nos falou do Espírito Consolador, mas em nenhum momento declarou
que estaríamos isentos da tribulação que nos faz tristes e que nos tira a alegria. Mas veja que nos fala a palavra: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 7:4. Sabemos o quanto Paulo sofreu. Não tivesse fé e certeza de que Cristo estava com ele e teria entrado em uma tremenda depressão nervosa. Mas tudo encarou com firmeza, chegando mesmo a cantar quando a situação era adversa. Porque a palavra assim nos fala. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Atos 16:25. Foi capaz de escrever, dando testemunho do amor de Jesus, estando preso. Veja que o tema de sua canção era de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Para Paulo, o sofrimento era aprendizado. Foi na dor que aprendeu suas maiores lições, porque o Espírito Consolador estava sempre perto dele. E ele assim diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, verso de 3 a 5. Paulo não terminou sua vida em um lar junto de sua família, e sequer em um palácio, mas em uma prisão. Mas não como um derrotado, mas como um grande vencedor. E foi assim que disse: combati o bom combate, acabei a carreira da fé. 2 Timóteo 4, verso 7. Li em algum lugar, não me lembro onde, que Deus não eliminou o sofrimento porque necessitava dos fortes, pois se o trigo não for moído, não se transformará em farinha e, consequentemente, não teremos pão. O grão sem sofrer a pressão da moenda de nada vale. Se o incenso não for queimado, não se receberá dele o perfume. Se o solo não for rasgado pelos agudos dentes do arado, não terá como receber a semente. Assim, se não houver um coração quebrantado, não se terá como receber a Deus. Jesus, para vencer Satanás, foi moído. Se assim não fosse, não teria experimentado e saboreado a doce alegria e o doce sabor do fruto de seu sofrimento. Se hoje estamos passando pelo sofrimento, se nos assola a tribulação, se estamos angustiados e aflitos, temos que saber que Deus está junto de nós. Ele está no controle dessa situação, mesmo que essa tribulação tenha vindo por nossas próprias mãos. Tem alguns que sofrem por alguma coisa que aconteceu no longínquo passado, outros por algo que está acontecendo, mas há aqueles que sofrem por alguma coisa que entendem que possa vir a acontecer. Sofrem por um problema em potencial, um problema que pode vir a acontecer, mas é possível que não aconteça jamais. Mas vemos essas pessoas sofrendo por essa situação, por antecipação, pois se não acontecer o que elas acham que vai acontecer, elas dizem: mas eu já sofri. Parece que tem prazer em sofrer. Quando se sofre pelo que já aconteceu e passou, é coisa acabada, ou por algo que supõe que irá acontecer, estes estão caminhando a passos largos para uma depressão nervosa. Sofrem pelo que já aconteceu e sofrem pelo que poderá vir a acontecer. Isso não vem de Deus, mas do diabo.
pois ele nos lança inquietação, sempre dizendo: você foi ou será vítima. Sempre quer dizer que já fomos vítimas ou que seremos vítimas. Assim ele nos lança inquietação, aflição, ansiedade, nos tira o sono e quando conseguimos dormir, de repente acordamos de um salto, com o coração aos pulos, como se uma desgraça estivesse se abatendo sobre nós. Isso é demoníaco e o senhor disso se chama Exum, um demônio servido por muitos. Vamos refletir em quem estamos, a quem estamos servindo. Cristo não nos disse que ficássemos assim, porque o que nos falou foi que, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:26. E disse mais: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E complementou: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Daniel ficou sabendo que seria lançado na cova dos leões, mas nunca duvidou que Deus era com ele. Quem sofreu a angústia e as aflições não foi Daniel, mas aquele que fez uma lei que determinou que assim fosse. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Daniel 6:18. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas entrou com ele e nada lhe aconteceu, porque a palavra assim diz: ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmos 91, verso 15. E com Daniel foi assim. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. Mas aqueles que de tudo fizeram para que ele lá fosse posto, o Senhor não os livrou. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel 6,24. Deus era com Daniel, mas não era com eles. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram impedidos de serem jogados na fornalha de fogo ardente, mas lá estava junto deles, para que todo o povo e o rei vissem o quarto homem. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3, 24, 25. E a única coisa que queimou foi a corda que os prendiam, pois estavam soltos. O Senhor jamais fez promessas de serem os seus filhos isentados de passarem por aflições e momentos de tristeza, mas prometeu se fazer presente, dando forças e graça para que toda tribulação seja vencida. Deus não nos disse que nossa trajetória seria de tranquilidade. Jesus nos alertou das precauções da vida.
dos percalços da vida. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Porque ele venceu, nós também venceremos. E ele nos garante uma chegada segura, tranquila e feliz, porque o Senhor está junto de nós. Se passares pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor estará. Se for pelo deserto, ele se fará presente, assim como foi com seu povo, com Elias, com Agar e Ismael. Se faltar o alimento ou a água, ele já preparou o maná e tornou doce as águas de Mara. Se não houver quem te alimente, ele irá mandar que isso seja feito pelas aves do céu, mas não te deixará em aflição. Ele está no controle de tudo, porque o seu povo é separado. A palavra assim nos diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Jesus nos garante que o seu povo está assentado junto com ele, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. É ele quem nos fala quem é o seu povo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28:13. Temos que guardar e cumprir a palavra. O povo de Deus não pode andar em tristeza e escuridão, mas em alegria e luz. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. A tribulação nos torna tristes, cabisbaixos, demonstrando para todos a sua derrota. Não é assim que deve andar um cristão, pois em Cristo somos mais que vencedores, somos suas testemunhas. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Temos que fazer o alarido daqueles que cantam louvores, ainda que derrotados. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores e nem alarido dos vencidos, mas alaridos dos que as cantam é o que ouço. Êxodo 32:18. Cristo quer que sejamos um povo diferente e que sempre irá fazer a diferença. Não podemos andar como andam aqueles que não conhecem. Foi por isso que ele disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. Se andarmos tristes, abatidos, e como anda o mundo, não seremos sal dessa terra, e por assim ser, para nada serviremos, senão para sermos pisados, como o mundo, pelo que é pisado pelo diabo, ainda que em tribulação. Não podemos abrir mão de sermos sal e luz nessa terra. E isso é fé, porque a palavra nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Temos
que ser galardoadores de Deus e não abatidos do diabo ou pisados pelo mundo. Isso é ser cristão. Jesus sofreu a angústia e é por isso que, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2,18. Se o Senhor for por nós, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Não há por que temer. Por muitas vezes o Senhor falou em sua palavra, não temas. E a cada manhã o Senhor fala com os seus escolhidos, não temas. Eu te desejo um bom dia. E se o Senhor disser que o nosso dia será bom, quem há que possa fazê-lo ruim? O inferno pode se levantar contra nós. Não temas. Se uma voz vier te acusando e tentando te fazer culpado ou depressivo, não temas. Se vier a aflição, a angústia, o medo ou a tristeza, não temas, porque assim diz o Senhor, eu sou aquele que te alegra, porque eu sou contigo, sua vida está no meu controle. Não temas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha a sua vida nas suas mãos. Lembre-se que o Senhor é o nosso Deus hoje e será eternamente. Amém.